Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, nossa meditação nesta noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Domingo próximo passado, nós falamos sobre justificação pela fé. O justo viverá pela sua fé. E hoje nós vamos falar que nós estamos unidos na fé, unidos no Espírito Santo. Efésios capítulo de número 4, começando aí com o verso de número 1 até o verso de número 6. Efésios 4, verso 1 ao verso de número 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque ela é instrumento na mão do Teu Santo Espírito para nos conduzir como igreja Tua aqui na terra, até chegarmos na glória. Obrigado pelo acesso que temos à mesma e que nós possamos sempre retornar a ela para conduzir a nossa caminhada. Certo, Senhor Deus, que a Tua palavra é o instrumento na mão do Teu Santo Espírito para nos conduzir. Esteja conosco com a Tua igreja, esteja conosco nesse tempo presente, onde decisões serão tomadas com respeito à nossa nação. Nos dá sabedoria, vinda do Teu Santo Espírito, discernimento, para entendermos o nosso momento e sermos igreja atuante em nossa sociedade. Conduzidos por Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra de Deus para nós é bem conhecida hoje. Fala a respeito da fé. Já caminhamos nesse tema algumas vezes, principalmente nesse tempo, quando nos lembramos da reforma religiosa do século XVI, onde é dito que nós, justos, feitos justos por Deus, vivemos por aquilo que nós cremos, vivemos pela nossa fé. Aqui há uma conotação clara, a operosidade desta fé em nossa realidade. Então nós temos no tempo presente algo para decidir muito importante em nossas vidas e na vida da nossa nação. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos unidos na fé, mediante o Espírito Santo que em nós habita. A igreja do Senhor Jesus Cristo está unida no Espírito Santo para tomar decisões aqui na terra, para que o nosso ir e vir, os nossos relacionamentos, a nossa caminhada em sociedade seja diferenciada daqueles que não têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então a igreja tem um ponto de tranquilidade. Nessa hora tão turbulenta da sociedade, nós estamos tranquilos. Por quê? Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos unidos no Espírito Santo para tomarmos decisões certas como povo de Deus aqui na terra. Existe uma unidade de fé na igreja. E esse texto vai nos dizer algo muito importante. Essa unidade de fé não é fabricada por nós, mas ela é nos dada através da presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá tal condição para decidirmos a nossa caminhada aqui na terra como igreja.
você vai perceber que a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é divergente. Onde você for, existem aqueles que pensam de uma forma e aqueles que pensam de outra forma. Existem aqueles que têm ideologias tais e ideologias outras. Existem aqueles que fazem leituras políticas em uma direção e aqueles que fazem leituras políticas em outra direção. Existem aqueles que têm entendimento a respeito da família, totalmente divergentes do valor da instituição, da ação da família no meio da sociedade, totalmente diferente uns dos outros. Nossa sociedade e nossa cultura é divergente. Existem sonhos e vontades que cada um manifesta de acordo com o ambiente que ele está e com a orientação que ele recebeu. Então, nós, como igreja, vivemos dentro de uma sociedade divergente, onde a cultura é ditada pela capacidade que nós temos de divergir uns dos outros e não de concordar. E é necessário que nós façamos reuniões para decidir e negociar a direção que vamos seguir em sociedade. Por quê? Porque todos nós temos características culturais e sociais que divergem uns dos outros. Na igreja, não é assim. Na igreja nós temos a orientação do próprio Deus em um só Espírito. Que bênção para nós, queridos. Nós estamos unidos pela fé na presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, não dá para discutir aqui dentro sociedade e nem cultura. Lá fora, você vai discutir com muita gente. Aqui dentro, você não vai discutir. Sabe por quê? Porque nós temos uma única fé, estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós passamos por aquela porta, toda a divergência que está porta fora se cai, porque nós abrimos mão dos nossos quereres e das nossas vontades para estarmos unidos ao corpo de Cristo Jesus. E por isso Efésios capítulo 4, nós estamos unidos pelo próprio Deus e pelo seu próprio Espírito Santo. Coisa maravilhosa, queridos, isso traz uma tremenda paz para os nossos corações. E o texto vai falar exatamente isso. Como é que isso acontece, pastor? Com um andar digno. E existe uma dignidade nessa presença do Espírito Santo, governando a vida da igreja. Existe uma dignidade para ser vivida por nós. E Paulo fala para a igreja de Éfeso, essa dignidade lhes foi dada pelo próprio Espírito Santo. Vocês receberam essa dignidade. Vocês não plantaram, não desenvolveram, não aprenderam, mas essa dignidade chegou até vocês pela cruz de Cristo e pelo sacrifício de Cristo e pela vinda do Espírito Santo de Deus. E agora todos nós, em Cristo Jesus, somos dignos de estar caminhando aqui na terra, unidos pela fé no Santo Espírito de Deus. E há aqui entre nós um ambiente de unidade e de paz, porque não fomos nós que plantamos, mas foi o Espírito Santo de Deus que assim o fez. Quando a mesa é posta, é dito: comei dele aqueles que se acham dignos. Não está dizendo isso, porque a dignidade da mesa não está em nós, mas está no sangue derramado,
e no Espírito que nos une, comei dele todos, porque quem nos dá credencial para comermos do pão e bebermos do cálice é o Espírito de Deus. Nós só comemos do pão e bebemos do cálice porque o sangue foi derramado e o Espírito nos uniu à igreja. Só por isso que a gente come. Na verdade, eu confesso os meus pecados, mas chego diante da mesa e sempre digo, Senhor, não sou digno de comer desse pão e de beber desse cálice, porque eu sou pecador, mas o sangue de Cristo Jesus me purificou de todo pecado. E o Espírito Santo de Deus testificou com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E por isso do pão eu comi e do cálice eu bebi. Mas vamos lá, vamos caminhar, né? Então, a unidade da fé no Espírito vem através de um andar digno. Efésios capítulo de número 4. Em primeiro lugar, existe um caráter digno. Veja no verso de número 2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Então há um caráter nessa dignidade. Desde o dia que eu recebi a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, há características que o próprio Espírito trouxe até nós, conformando o nosso coração e a nossa vontade, a sua presença. E o próprio Espírito nos trouxe a esse entendimento de que nós precisamos ter um caráter digno. E não sou hoje como eu era antes. Sou bem melhor do que eu era lá atrás, porque antes eu estava morto e agora eu estou vivo em Cristo Jesus. E essa dignidade que nos é dada através da presença do Espírito, ela nos capacita a ter um caráter digno. E não há mudança de vida e não há dignidade nesse caminho se esse caráter não for transformado. E diz esse caráter que nós devemos ter humildade, mansidão e longanimidade. Então, características de um servo de Deus, aqueles que estão unidos à igreja. E você quer ver se alguém realmente tem uma vida com Deus? Você vai ver como se performa o caráter dessa pessoa. Ela é humilde, ela é mansa, e ela tem um ânimo longo, uma paciência longa. Pois é, esse caráter nos é dado em Cristo Jesus. Nós nos conformamos a Cristo. Nós temos que aprender com Cristo para viver nesse mundo até chegar na glória. Humildes, mansos e um ânimo longo, uma motivação que vem do alto para vivermos a nossa vida aqui na terra. O andar digno, em primeiro lugar, está no fato de termos um caráter digno. Humildade, mansidão, longanimidade, um ânimo longo, uma motivação que vem do alto. Segundo lugar, o andar digno, verso de número 2 ainda é dito: suportando-vos uns aos outros em amor. Então, em segundo lugar, além de um caráter digno, nós temos um coração digno. Nosso coração está repleto de amor uns para com os outros. Então, toda sociedade é divergente, mas nós, povo de Deus, estamos na igreja e não divergimos uns dos outros, porque temos um caráter digno e temos um coração digno. E o amor enche o nosso coração,
uns para com os outros, de tal forma que nós nos esforçamos a suportar uns aos outros, conduzir uns aos outros até a presença do Todo-Poderoso. Há um suporte, há uma capacitação em nossas vidas, e quando um sofre, todos nós sofremos com ele, quando um se alegra, todos nós nos alegramos com ele, e isso nos dá suporte em comunidade, em igreja. Apesar de estarmos vivendo numa sociedade divergente, nós podemos amar os nossos irmãos. Que diferença! Você pode declarar o amor que você tem no seu coração pelos seus queridos irmãos da fé. Terceiro lugar, além do caráter digno e do coração digno, nós também temos uma dedicação digna. Aí o verso seguinte, verso 3: esforçando-vos diligentemente. E aqui vem uma parte que é basicamente uma tarefa para nós como igreja, né? Ele vem dizendo da intervenção do Espírito Santo, e nesse terceiro ponto ele fala: agora você precisa se dedicar um pouco mais, se esforçar, se esforce. O esforço aqui não é para você ser salvo, porque você não vai conseguir nada com respeito à sua salvação no seu esforço. Só dedicação, entrega, deixar que Deus o conduza. Mas para viver aqui na terra, numa sociedade divergente, dentro da igreja, conduzido pelo Espírito Santo, é preciso esforço. E toda igreja deve se esforçar com insistência. Não dá para se esforçar de vez em quando eu tiver com vontade, quando o clima me for favorável. Eu tenho que me esforçar continuamente, de uma forma crescente, cada vez me esforçando mais. E o texto vai falar que esse esforço diligente deve ser para preservar a paz nessa unidade do Espírito. Então, há uma grande tarefa para nós. Nós temos que nos esforçar para viver em paz. É muito mais fácil a gente viver dentro da contenda. Estava pastoreando uma igreja, não vou dizer qual, mas estava pastoreando uma igreja, e uma irmã chegou para nós e falou assim: pastor, a igreja está meio desanimada. Eu falei: o que aconteceu? O louvor está legal, o culto é rapidinho, pregação é bíblica, coral está cantando, os jovens estão aí, todo mundo junto, estamos fazendo os nossos acampamentos, nossos retiros. Por que a igreja está desanimada? Não, ninguém briga mais. Não tem mais aquele ânimo, aquela fofoquinha, aquele negócio que anima uma igreja, né? Fulano disse, ou fulano deixou de dizer. Desanimou a igreja, pastor. Esse negócio de paz do Espírito não está sendo muito legal para nós. Ninguém briga com mais ninguém, não tem mais graça nenhuma a igreja. Era bom quando a gente chegava na porta e aí tinha aquele burburinho, né? Alguém falou alguma coisa de alguém, né? E desanimou a igreja, porque não tem mais fofoca. Que coisa triste, né? Era tão bom que a gente sentava lá no banco lá fora e ficava todo mundo contando a respeito da vida do outro. Era tão divertido. Então, gente, cuidado com isso, né? Isso pode ser engraçado dentro do sermão. Na prática, isso é terrível. Na prática, isso é terrível. É insuportável. Alguns outros irmãos chegam e falam assim: pastor, essa igreja é muito fofoqueira, me avisa logo que eu vou embora. Por quê? Porque ninguém aguenta uma igreja que não se esforça para viver em paz. Então o mundo moderno criou um novo modelo, onde
ninguém mais se conhece na igreja. Aí não tem fofoca, porque ninguém conhece ninguém, né? Então todos são indivíduos, não existe mais família, não existe mais convivência. Então você não dá satisfação para ninguém, ninguém sabe da sua vida, então não tem fofoca. Esse não é o caminho, esse é o caminho de uma solução de uma sociedade divergente. A solução de uma igreja convergente é a unidade do Espírito, unidos no Espírito Santo de Deus. A vontade vai bater, a língua vai coçar, mas eu vou me esforçar diligentemente para manter a paz da igreja. Eu vou me esforçar para manter a paz da igreja. E esse esforço para manter a paz da igreja vai redundar em algo que é a conclusão desse texto, desse parágrafo. E ele vai dizer: há um só corpo, e esse corpo é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Há um só Espírito, e esse é o Espírito Santo de Deus. Há uma só esperança, e essa esperança é a glória de Deus, a eternidade. Há um só Senhor, no meio de todos ninguém manda, somente Deus, e somente Deus estabelece a ordem. Há uma só fé, e essa fé nos trouxe a vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Há um só batismo, e esse batismo é o batismo da igreja, do Senhor Jesus Cristo, da qual você faz parte. E finalmente há somente um Deus, e esse Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele é todo poderoso, Ele é Pai de todos, Ele coordena a família da fé. É sobre todos porque Ele é soberano, Ele age por meio de todos porque Ele é um Deus presente, e Ele está em todos porque Ele é o único Salvador. Não há nenhum outro Salvador, e não há nenhuma possibilidade em nenhum homem dessa terra de substituir Deus e a ação do seu Santo Espírito. Agora vamos embora para a eleição. Domingo que vem vocês podem votar tranquilo. Está vendo como é tranquilo isso? Pode votar tranquilo, porque você sabe muito bem que você está unido à igreja do Senhor Jesus Cristo. Você faz parte da igreja, dentro de uma sociedade divergente, você está no meio de uma família convergente, onde todos nós nos amamos, onde todos nós vivemos humildemente, mansamente e longanimamente, onde todos nós buscamos a preservação da paz. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, queridos. Amém.